uma comemoração do meu aniversário. Ela veio dar um testemunho acerca da minha pessoa. E ela utilizou a palavra daquela viúva, quando aquela viúva disse para Elias: agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. E ela deu um testemunho de quem eu sou, não aqui, mas quem eu sou lá onde você não sabe quem eu sou. Ela falou do homem que está por trás do pastor, que o homem que era lá dentro de casa, dentro da nossa casa. E ela disse diante de toda a congregação, e eu me lembro que a igreja estava cheia, ela disse assim: vocês podem ouvir aí, porque tudo que ele é aqui, ele é muito mais em casa. Então eu quero dizer da mesma forma para todos vocês podem ouvir a palavra dela, porque ela é muito mais do que vocês estão vendo aqui. Se tem uma pessoa que está autorizada a falar qualquer coisa da parte de Jesus aqui, essa é ela. Ela sabe tudo, vê tudo e principalmente suporta tudo, porque é como esponja. De todas as pressões, vocês sabem o que acontece, de tudo que vem sobre mim, ela é a esponja. E alguém suportar tudo, caminhar junto. Nós estamos casados há 30 anos. Estou indo para o 24º ano de ministério, faço em fevereiro. E ela tem a alegria, a disposição de hoje de tarde eu dizer para ela assim: você vai entregar a palavra hoje. Ela falou assim: ela tomou um susto, não é? Porque ela já falou na igreja de Pureza, ela já falou em Jaguarimbé, e ela não tem nos presenteado. E eu quero dizer para vocês: nós agora, muitas vezes, com mais frequência, mais frequentemente, nós vamos estar sendo abençoados pela palavra dela, porque Deus tem falado isso para ela e ela tem que assumir o lugar dela. Então, eu quero dizer para todos vocês que a palavra de Deus na boca da minha esposa é verdade. Mulher idônea, justa, séria, honrada, justa, amorosa. Aquela mulher lá de Provérbios é essa aqui, ela tem um representante. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, a Deus, como instrumento do Senhor. A Deus, eu quero declarar, a Deus, que eu não sei nada, que eu não sou nada, mas que o Senhor em mim pode tudo. Senhor, em nome de Jesus, vem nesta noite sobre a minha vida, Deus, para que eu possa repartir aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Enquanto vocês estão procurando aqui na Bíblia a palavra, o versículo que eu vou ler lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Mas enquanto vocês estão procurando, eu quero chamar aqui a minha Ezenete. Nós viemos do encontro, vocês viram, toda a festa, e teve uma situação lá no encontro, onde Maria Angélica, minha cunhada, a pastora Maria Angélica, ela apresentou a Suzana como a Ezenete dela. E Gracinha falou assim: você precisa de uma Ezenete. E eu falei assim: você vai ser minha Ezenete. Graçanete, né? Ezenete, irmãos, pastora Ezenete é a pastora que cobre a vida da Ana Paula Valadão. Quem aqui já ouviu falar em Ana Paula Valadão? Aquela mulher abençoada, ungida, usada por Deus, que recebe de Deus para compor todos aqueles cânticos que a gente canta e é tocado pelo Senhor. E Ana Paula tem Ezenete, e eu agora tenho a Gracinete.
ela vai ficar sentada aqui do meu lado, tá? Intercedendo por mim. Amém? Pode ser? Nós somos amigas de vida, não é amigas só do reino, amigas de vida. Eu dei um testemunho lá no encontro que nós estudamos no jardim de infância, Ana Passos, na mesma turminha. Temos uma foto com lacinho de cabeça, nós duas. Tipo idade de Maria, talvez Maria, Ana, Isabel, pequenininhas. Então ela vai estar aqui do meu lado. Então, amém? Amém, Jesus. Amém. Tá. Então tá. Todo mundo achou, irmãos? Então vamos lá. E da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do pecado e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A glória, a honra, o poder para todos sempre. Amém. Eu queria que vocês repetissem comigo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Amém? Amém. E essa palavra, ela se repete. Podem sentar. Eu vou ler, mas não precisa levantar, não. Ela se repete logo na frente, em Apocalipse 5. E mais uma vez fala assim: e para o nosso Deus, versículo 10, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E nós fomos feitos reis e sacerdotes pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Irmãos, eu já ouvi muita palavra com esse versículo, abordando, sabe o que? Abordando, eu sou rei, então eu tenho direito a posses, aos bens. Eu sou filha de Deus, então Deus vai me dar tudo. Alguém já ouviu uma pregação em cima desse versículo falando isso? Já, mas não vai ser sobre isso. Marcelo, no penúltimo dia de primícia, Marcelo falou: nós somos reis e sacerdotes. Irmãos, aquilo ficou na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça. E eu falei para Rosiane: Rosiane, eu vou pregar lá em Pureza em cima disso aí. Por quê? Eu fui pesquisar quem são os reis e quem são os sacerdotes. Passa para mim, irmãos. Rei, ele tem poder, mas ele tem muita atribuição, muita função. Os reis, o que significa reino? Reino é governo, reino é ordem, reino é lugar de proteção. Quando a gente assiste aqueles filmes de época, que tem os reis e batalhas, as cidades muradas, protegidas, e o rei daquele reino protegia aquele povo e cuidava daquele povo, dava ordens, ordenava aquele povo. E Deus está me chamando para ser rei, para ser aquela que governa, aquela que dá ordens, aquela que protege. Sim, irmãos, Deus está nos chamando para o comando, para a ordem e para a proteção. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes
eram os responsáveis pelas necessidades espirituais do povo. Então, o rei, ele governava, dava ordens, protegia, e o sacerdote cuidava da parte espiritual. Mas aqui na Bíblia diz que nós fomos chamados reis e sacerdotes. Então nós temos a função de governar, de ordenar, de proteger, mas também de cuidar das necessidades espirituais. Amém? Glória a Deus. Pode passar, Evandro. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Eu não vou ler porque senão vai delongar muito. Mas quando a gente lê o livro de Crônicas, você, quando começa a falar de algum rei, fala assim, e no caso Josias, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Reinou não sei quantos anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E outros não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, né? No caso, o Joaquim não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E eu quero perguntar para você: você quer ser rei? Vocês querem ser? Vocês querem cumprir o que a Bíblia diz? Porque diz que pelo sangue de Jesus Ele nos fez reis e sacerdotes. Vocês aceitam? Aceitam? Reis que fazem o que é reto ou fazem o que não é reto? O que vocês decidem essa noite? Pode passar, Evandro. E hoje o Rose falou uma coisa que também tocou muito no coração. Nós vivemos somente para esta vida ou nós vivemos para a eternidade? Hoje eu saí de lá daquele encontro na certeza de que essa vida aqui é muito pequenininha perto da eternidade com o Senhor, né? Então, pode passar, eu quero levantar 2 reinos aqui nessa noite. Não sei se todo mundo sabe, eu sou psicóloga. E o que eu mais vejo é problema de ordem mental e problema de ordem familiar. As pessoas que procuram o profissional de psicologia, e acredito que as pessoas que procuram um aconselhamento pastoral, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, é um problema da mente, das emoções, ou um problema familiar, ou os 2 tipos de problema. Então, o que Deus falou comigo, que nós devemos ser rei e sacerdote sobre o reino da nossa mente. O que o rei faz? Governa, ordena e protege. Então nós devemos governar os nossos pensamentos, devemos ordenar as nossas emoções e devemos proteger o nosso coração como reis. Porque se nós adoecermos, se o nosso reino mental adoecer, nós não vamos ser os soldados do Senhor. Nós vamos estar paralisados. E quando Deus me fez ver que a minha mente é reino dele e que eu tenho que guardar, que eu tenho que proteger, que eu tenho que cuidar, eu falei assim: oh glória, estou entendendo tudo agora. E a Bíblia diz isso lá em 1 Pedro, vamos lá gente, 1 Pedro 5, versículo 8.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. E quem é que o diabo consegue tragar? Aquele cujo reino mental está desgovernado, está sem ordem, está sem proteção. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Glória a Deus, glória a Deus, amém, Jesus. Deuteronômio 4:9. Vamos nós passear um pouquinho na Bíblia. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não se esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do seu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então Deus está mandando guardar o que, irmãos? A nossa alma. A alma é a nossa sede dos pensamentos, sede das emoções, sede da nossa vontade. E quando Satanás está aonde? Ao derredor, procurando a quem ele possa destruir, ele começa penetrando por onde, irmãos? Pelo reino da nossa mente, pelos nossos pensamentos. Pensamentos de dúvidas contra o poder do Senhor. Pensamentos de dúvidas contra quem você é. Isso é o nosso pensamento. E como rei sacerdote do reino mental, você tem que guerrear para proteger o seu reino mental, porque senão você vai ser invadido. Lembra do filme como é que era a guerra que invadia? Senão você vai ser invadido. Então nessa noite o Senhor está falando que nós devemos guardar a nossa mente dos pensamentos maus, dos pensamentos que não são retos aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Pode passar, irmãos. E lembra que eu falei? Acabei de falar, né? Nós temos conflitos mentais e conflitos familiares. E agora nós vamos pensar na nossa casa como o reino que Deus nos deu. Ele deu a nossa mente e deu a nossa casa. Para quê? Para que nós possamos governar a nossa casa, ordenar a nossa casa e proteger a nossa casa. Quem aqui ainda quer ser rei sacerdote? Amém, Jesus. Amém. Então, Deus vai cobrar se nós estamos fazendo o que é reto aos olhos dele. Se estamos vigiando a nossa casa. Quando eu falo nossa casa, irmãos, é a nossa vida, é o nosso lar, é a nossa família, é o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Deus vai nos cobrar isso. Se nós assumimos o reinado que Ele nos deu e o sacerdócio que Ele nos deu. Ele vai nos cobrar isso. Vamos lá, 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de quê? Das fortalezas. Quem destruía fortaleza era um rei para invadir um outro reino. E hoje o que a gente vive é um rei do mundo querendo destruir as nossas casas, destruir a mente dos nossos filhos, destruir os nossos relacionamentos. O inimigo, o adversário, ele quer destruir o reino de Deus em nós. E como rei e sacerdote que faz o que é reto aos olhos do Senhor, nós devemos proteger a nossa casa, proteger a mente dos nossos filhos, proteger o nosso casamento, proteger a nossa comunhão familiar. Cada um de nós, não é só o homem, cada um de nós. Aqui na Bíblia, lá em Apocalipse, não falou que só os varões foram chamados reis e sacerdotes, não, irmãos. Com o sangue de Jesus, todos nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Lorena foi chamada para ser rei e sacerdote. Larissa, são pequenas, são duas crianças que estão aqui na frente, foram chamadas para rei e para sacerdote, para cuidar da casa, cuidar da mente, cuidar da presença de Deus aonde ela estiver. Amém? E Deus vai nos cobrar se nós estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, se estamos ensinando os nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Será que nós estamos? Pode passar, gente. Como reis e sacerdotes da nossa casa, qual tem sido a motivação, irmãos, para guardar o reino da nossa casa, da nossa mente, para guardar o nosso reino? O que eu vejo, sabe, irmãos, e eu vou falar que eu vejo no reino de Deus um reino diferente, preocupado, sabe com o quê? Com a escola, com a educação secular, com as heranças que podem ou não deixar para os filhos, com as posses. Nós, como reis e sacerdotes, nós estamos preocupados com bens materiais, com os estudos. Isso aqui não é lá na igreja do outro, não. Isso aqui acontece aqui com a gente. Eu vejo, irmãos, muitas crianças que são aplicadas na escola, nos colégios, mas não frequentam escola bíblica dominical. Eu vejo pais, reis e sacerdotes que estão fazendo o que não é reto aos olhos do Senhor, trabalhando para morrer, mas não vem cultuar ao Senhor, não corresponde ao chamado do Senhor para ser rei e sacerdote. Eu vejo isso aqui na nossa congregação, não estou falando de lá de fora. Irmãos, Deus vai cobrar. Deus cobra. Então é uma palavra de advertência para nós. Como reis e sacerdotes, nós deveríamos nos preocupar
em ser exemplo de amor, exemplo de temor, exemplo de fé e exemplo de vida em santidade para os nossos filhos. Como você é lá na sua casa? O teu esposo, mulheres, consegue enxergar Jesus na tua vida? Ou você é rixosa, reclamosa, murmurenta? E você, varão? Você protege a tua esposa? Você governa a tua esposa? Irmãos, sexta-feira eu falei para Israel assim: eu não vou ao encontro. Você não vai fazer isso. Você vai ao encontro. Eu estava aborrecida com uma situação e não queria ir. Sabe quando, aqueles momentos que você sai da cruz, né, que o eu tenta voltar? Aí ele falou assim: não, você vai. Ele ordenou a minha vida. Ele deu um comando. Ele me protegeu, porque eu fui para lá para receber muito da parte de Deus. Amém. E eu quero perguntar para vocês, para os varões: vocês governam as esposas de vocês? Vocês freiam quando elas começam a falar do pastor, da mulher do pastor, do filho do pastor? Ou vocês não estão protegendo? Porque quando a mulher ou quando o homem se levanta dentro de casa, está desordenando esse reino, irmãos. Está fazendo uma desordem. E você acaba descumprindo aquilo que o Senhor te chamou. Rei ordena, rei governa, rei protege. Amém? Em Provérbios 22 fala que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não vai se desviar. E a gente pensa que é ler a Bíblia para a criança, contar historinhas da Bíblia para a criança. Não é só isso não, irmãos. Alberto Bandura é um psicólogo que fala sobre a teoria da modulação. O modelo, a criança, ela aprende muito mais vendo um modelo do que ouvindo instruções. Então, como você, rei na sua casa, está se comportando para modular, para formar o caráter de Cristo na sua família? Como é que vocês estão fazendo, irmãos? Eu falo que quando eu estiver diante do Senhor, Deus não vai me cobrar se eu fui uma excelente psicóloga. Ele vai me cobrar se eu fui uma excelente cooperadora de Israel, se eu fui uma excelente formadora do caráter de Cristo na vida de Sara, de Davi e de Daniel. Deus vai me cobrar isso.
E vai te cobrar de vocês também. Vai cobrar isso de cada um. Porque o sangue de Jesus foi quem nos comprou para sermos reis. A palavra é muito clara. O sangue nos lava, nos liberta, nos cura, mas nos chama para essa posição de rei, de ordem, de governo, de proteção. Então nós precisamos, irmãos, sair daqui nessa noite, né, com essa palavra, que a nossa vida não pode ser de qualquer jeito. A nossa mente não pode estar exposta a qualquer estímulo visual, irmãos. Irmãos, celular tem tanta coisa ruim que vocês não sabem nem o que é que as suas crianças acessam. A televisão acho que hoje está até meio caideira, né? Eu acho, não sei, eu não ligo mais. Mas o tal do celular, eu vejo bebês de colo, com o celular na mão. E existe, né, já existe um transtorno, que é o transtorno da dependência do eletrônico. E o que vocês estão fazendo? Que rei é esse? Está governando, está ordenando. Dá o celular para a criança que ela fica quietinha. Depois vocês vão ver o que Deus vai cobrar de vocês. Amém, irmãos? Devemos ensinar os nossos filhos a serem servos e sacerdotes e adoradores. Utilizar os dons e talentos que eles têm para ganhar dinheiro, ficar rico e se afastar do Senhor. Não. Os dons e os talentos que o Senhor derramou sobre a vida, sobre a mente de cada um de nós, é para Ele. É para o serviço dele. A inteligência que o Senhor dá, a competência que o Senhor dá, não é para ganhar dinheiro, não é para ser um excelente profissional. Nós temos que ser. Quem trabalha, quem se propõe a trabalhar tem que ser excelente. Mas antes disso, nós temos que ser excelentes na nossa casa. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa errada. E me preocupo. Como pastor, eu me preocupo. Estou falando daqui de dentro. Que geração vai sair? Na hora que começarem, né, a entrar na adolescência, que muitos falam que é a aborrecência, que geração que vai sair? Porque eu vejo muito boca aberta aqui dentro, irmãos. Falei certo. Tem um outro termo que eles usam que eu esqueci. Queixo ralado. Queixo ralado. Isso, irmão Paulo. Queixo ralado, irmãos. Satanás, ele quer tomar o reino da tua casa. Ele quer tomar a alma da tua esposa, a alma dos teus filhos, colocar um monte de sentimento de inferioridade, de insegurança, para minar. Mas não é porque ele não gosta de você, não. É porque ele sabe que os nossos vão ser os valentes do Senhor. E ele quer destruir isso, irmãos. Não é para aqui, para agora. É uma coisa assim de eternidade. A nossa descendência, o legado que eu estou deixando, não é para Sara, para Davi, para Daniel. São para os meus netos,
são para os meus bisnetos, são para os meus tataranetos, até que o Senhor venha nos buscar. E eu estou vendo muita gente pensando nessa vidinha aqui, nesse tempinho aqui, e fazendo um monte de coisa que não é reto aos olhos do Senhor. Eu vejo irmãos que não vêm a culto, não vêm quinta-feira. Eu vejo líderes que não vêm à sala de oração. Se o pastor, como líder dessa congregação, dá uma ordem, você como pai, você como varão, você como varoa, vocês têm que obedecer para dar o exemplo para os seus filhos. Vamos, criança, hoje é dia de culto. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Vamos para o culto. Não posso porque choveu. Aí as crianças derretem. O resto está falando sim, mas se chover e tiver aniversário, pode ir. Né? E é verdade, meu irmão, é verdade. Então a gente precisa rever a nossa posição como rei e como sacerdote, aquele que ministra as necessidades espirituais da nossa mente e da nossa casa. É uma palavra, irmãos, para a gente refletir, para a gente pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que eu estou fazendo dessa vida aqui? Que eu não estou pensando na eternidade com Deus. Porque se eu fizer o que não é reto aos olhos do Senhor, eu não vou viver essa eternidade com Deus, gente. Josias, provavelmente a gente vai encontrar com ele. Agora de Joaquim, eu acho que não. Claro que não. Eu quero encontrar Anabel. Eu quero encontrar Tita. Então, a partir de hoje, nós devemos assumir o reino que o Senhor nos concedeu. Reino da nossa mente e reino da nossa casa. Nós precisamos guardar a nossa casa mental. Não assista qualquer coisa, irmãos. Não se exponha a estímulos contrários aos ensinamentos de Deus. Novela da Globo, principalmente, gente. A novela, aqueles princípios que são ministrados ali na novela, entra no seu lar, entra na sua casa. Tem crianças, que gostam muito de série, estão assistindo série. Vê o que seu filho está assistindo. Para que a mente dele seja protegida pelo rei que é você. Para que a mente dele não seja um terreno fácil para ser derrotado por Satanás. Amém? Volta lá. Aquela cena ali acontece na sua casa? Uma refeição e cada um com seu brinquedinho eletrônico. O pai, a mãe, a criança mais velha e a pequenininha, eu acho que não. Acho que é só a pequenininha que está realmente se alimentando. Acontece isso? Tá com tablet? Está ouvindo uma música, eu não estou nem enxergando. Isso acontece lá na casa de vocês? Não, né? Deus espera que não. Deus espera que não. Irmãos, vocês almoçam juntos? Carol, né? Carol deu testemunho lá.
Ela falou que ela não aceitaria mais nenhum emprego fora do município, porque ela almoça com os filhos todos os dias. Se o reino da nossa casa desordenar, vai cada um para um lado. Na hora que o inimigo chegar, não tem unidade para lutar. A gente não pensa nisso. Eu não sei onde que está, mas diz que bem-aventurado é o varão que coloca os filhos, porque Salmo 127, porque quando o inimigo vier, esses filhos que foram governados, que foram ordenados, que foram ensinados, protegidos, eles vão lutar com você contra o inimigo. Amém? Já estamos acabando, irmãos. Em 1 Samuel 30, não vamos ler, mas conta que Davi, embora seja um rei, um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, porque ele foi para uma batalha e deixou as suas mulheres e os seus filhos. Quando ele voltou, as mulheres e os filhos tinham sido levados para o cativeiro pelos amalequitas. Ele protegeu as crianças e as mulheres do reino? Não. Então a Bíblia é linda porque ela não fala só dos acertos, ela também nos mostra os erros, para que eu, como inteligente, possa aprender com os erros dos servos lá da Bíblia. E eu não quero que isso aconteça, nem comigo e nem com vocês. Amém? Aprendemos a lição de que precisamos proteger nossos filhos permanecendo próximos a ele. Estamos tão ocupados com os nossos afazeres, com ganhar o pão, e muitos pais se descuidam e o inimigo se aproveita disso. Adote seu filho antes. E aí eu lembrei, sabe de quem, irmão? O pastor Almi. Ele falava isso. Foi o pastor que me batizou, o pastor que me casou. Ele falava assim: adote o seu filho antes que um traficante adote. Adote sua filha antes que uma lésbica adote. Antes que um professor de faculdade adote. Antes que um professor esquerdista que desmente a palavra de Deus adote. E eu falo que a gente às vezes tem muito desejo, né, que os nossos filhos frequentem as universidades federais. Fora. Por quê? Porque é um reino de mentira contra a palavra de Deus. É muito feio de ver. Eu trabalho ali perto da UF de Campos. 5 horas da tarde, eu passo ali para vir embora. As meninas estão indo para a aula seminuas, com os cabelos mais diversos que vocês podem imaginar. Figuras feias de se ver, gente. Meninas bonitas, mas que fica feio de ver. E eu às vezes falo assim: gente, cadê o pai, cadê a mãe dessa pessoa que não governa isso, que não coloca uma ordem? Não fica chateado comigo não, Sara, mas quantas vezes Sara voltou por causa de roupa curta, de short curto? Quantas vezes ela trocou de roupa? Eu às vezes vejo meninas já se tornando mocinhas, um shortinho aqui na igreja.
para ordenar. Israel está falando que o Paulo está cantando para ordenar, irmãos, o reino que o Senhor nos concedeu. Oh, Deus. Se Adão tivesse protegido sua família em vigilância, ministrando sobre a importância da obediência, ó Deus, obediência, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Varão, você é autoridade. Tua esposa precisa ser ordenada por você. Eu falei lá no encontro dos homens. A pastor Paulo está assim. Falei. Como é que elas vão obedecer um queixo ralado? Um bocó. Não, porque tem homem, João, que sai de casa 6 horas da manhã, porque tem que fazer o que mesmo? Ganhar o quê? Ganhar o pão, né? Ganhar dinheiro, né? Porque tem que dar conforto. E deixa tudo para a esposa. Ela sobrecarregada vai murmurar, vai reclamar e vai dar conta de criança, gente. Vai não. Então é uma parceria. Ele cuida, ele protege. Da mesma forma, nós também precisamos guardar e proteger a nossa mente, a nossa casa, as nossas famílias. E isso envolve, irmãos, uma vida de oração e de vigília. Porque até agora a gente falou, né, dos perigos que a gente corre se a gente não assume o reinado. Mas a partir do momento que eu assumo o reinado e o sacerdócio da minha mente e da minha casa, como uma vida de oração, uma vida de vigilância, uma vida de intimidade com o Senhor. É a arma mais poderosa que nós podemos ter. Era o que o sacerdote fazia. Ele cuidava do espiritual. Hoje, eu não vou esperar que... Eu posso esperar porque ele é o meu varão. Mas vocês não vão esperar que o pastor cuide da vida espiritual do seu filho, da mente, do espírito de vocês. É cada um com Deus, em oração, em intimidade, em adoração. Vamos lá. Quando Deus falou para Adão que ele devia cuidar de quê, gente? Do jardim. E nós vamos pensar o jardim como a nossa mente e a nossa família. Eu penso que Deus já sabia, claro que Deus já sabia, né? Que seria na mente e na nossa casa que o inimigo tentaria destruir o que o Senhor estava colocando nas mãos dele. Então, eu penso que se eu cuidar da minha mente, se eu cuidar das minhas emoções, se eu cuidar dos meus pensamentos, irmãos, pensamento principalmente, porque tudo começa pelo pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos. Eu só sinto porque eu penso. Se eu penso errado sobre mim, eu vou sentir errado sobre mim. Se eu penso que eu sou uma pobre coitada, eu vou me sentir inferior às outras mulheres. Então é o pensamento que precisa ser dominado. Se o pensamento for governado e ordenado,
as emoções vão ser governadas e ordenadas. E aí o inimigo não entra na sua mente, não traz inveja, não traz ciúme, não traz insegurança, não traz irritação, não traz TPM. Eu tenho que ter domínio. Então, exercer o governo espiritual sobre a nossa mente e sobre o nosso lar não é só declarar a palavra, mas é vivê-la pela fé, vivê-la com intimidade com o teu Criador, vivê-la com oração. E a correria, irmãos, do dia a dia é um dos maiores inimigos deste tempo de oração. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais características de Deus eu absorvo. Aí eu vou me tornando saudável, perfeito como Deus. Eu vou me tornando um rei, conforme Deus espera que eu seja. Amém? Muita gente fala da forma maravilhosa como Deus visitou a casa de Cornélio, mas só visitou a casa de Cornélio porque ele era um homem de quê? De oração. Você quer que Deus visite a tua casa? Você ora, você traz sua mulher, seus filhos para a sala de oração na terça-feira? Ou você está muito cansado com as coisas desse mundo? Eu vejo casais jovens que não vêm orar. E sabe o que acontece, irmãos? Deus está falando aqui. E aí, na hora que o inimigo vier, quem não obedeceu para cá, né? Nós temos revelações. Quem obedeceu vai estar protegido, quem não obedeceu vai estar exposto. Então, irmãos, é uma palavra de advertência para vocês. É uma palavra de amor. É de amor e é de advertência para vocês. Amém? Pode passar. Toda omissão na vida espiritual do seu lar sempre trará consequências sérias. Então, se você tem uma casa na praia e resolve viajar e não prioriza as coisas de Deus, pode trazer consequência. Pode trazer consequência. Porque tem pessoas, irmãos, vivendo só para esse mundo, vivendo só para esse tempo. Davi teve problemas com vários dos seus filhos, porque se a gente ler a história dele, ele foi negligente como pai, embora seja um homem segundo o coração de Deus. Muitos problemas ele teve, porque ele foi negligente. E dentre os papéis que nós desempenhamos na nossa vida, o principal papel é de pais. É de formar um herdeiro para o Senhor. Porque Larissa não é de Marcelo, Lorena não é de Geraldo e Laine, Davi não é de Bárbara e Lázaro. Eles são do Senhor. E nós estamos negligenciando na formação do caráter de Cristo na vida deles. Pensando em um monte de coisa, na casa da praia, né, na roupa nova, enfim. Não vou nem falar.
O desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do coração do pastor, é que nós deixemos uma marca, por onde a gente passar, uma marca boa. Eu vou morrer, mas eu espero que as pessoas se lembrem de mim como uma mulher cristã, uma mulher que amou a Deus, que temeu a Deus, que teve fé. Esse é um legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Esse é um legado. Eu não tenho que me preocupar com herança, eu tenho que me preocupar com a influência que a minha vida vai exercer na vida do outro. E não só na vida de Sara, Davi e Daniel, mas na vida de vocês, na vida de cada casa aqui. O que vocês vão pensar quando a gente não estiver mais aqui, quando eu não estiver, quando o pastor não estiver, quando o João não estiver mais? O que Lolo vai pensar? Qual vai ser a lembrança de Eloá, dos avós? Eu quero ser lembrada como uma mulher que amou a Deus. Aleluia. Como uma esposa que respeitou, que honrou, que amou o seu esposo, que foi ajudadora dele. Como uma mãe que priorizou a formação do caráter de Cristo nos seus filhos, nos seus netos. E o desejo do meu coração, irmãos, é que isso invada, essa reflexão invada o coração de vocês. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos pensar sobre isso. Coloque a mão no seu coração. E eu quero perguntar para cada um de vocês: você, como rei e como sacerdote, você tem sido como aquele que faz o que é reto, ou como aquele que faz o que não é reto aos olhos do Senhor? O que é que você tem feito com a tua mente e com a tua casa? O que é que tem ocupado a tua mente e as tuas ações dentro da tua casa? Glória a Deus. Não há nada melhor, Deus, do que ser amigo de Deus, do que amar a Deus. E pensar sobre isso. Os jovens que estão aqui, o que você tem priorizado na sua vida? Os que ainda são solteiros, o que vocês priorizam na sua vida? O que você prioriza, Guilherme, na sua vida?
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar na luz de Jesus, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber. Quem quer receber a grandeza do poder de Deus para exercer o reinado do sacerdote da sua mente, da sua casa? Eu quero te convidar a vir à frente. Aquele que quer, aquele que entendeu que precisa reinar na sua casa. Glória a Deus. Caminhar na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus. Fale para Deus que você quer ser o rei que faz aquilo que é aos olhos dele. Peça a ele para mostrar aonde é que você precisa melhorar, em que área da sua vida você não está exercendo o reinado. Peça a ele para te mostrar. A grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Que essa geração nos forme, a próxima geração, Senhor, de acordo com a tua palavra e a tua verdade. Que cada pai, que cada mãe, que cada jovem entenda essa palavra. Entenda que pelo sangue de Jesus, pelo sangue derramado lá na cruz, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro, digno és de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós somos
Senhor Deus está fechando esse tempo. Meu Deus, é um privilégio. Às vezes nós cantamos, não há outro lugar melhor em que eu queira estar. Perto do teu amor, Senhor, não longe, perto. Ah, Deus, nós queremos ficar sempre aqui. Onde nós ouviríamos tais coisas? Onde, Senhor? Onde nós receberíamos tamanho cuidado, tamanha proteção, tamanho investimento, ó Deus, de amor, de conselho. Oh, Pai, porque aqui, ó Deus, nós estamos ao redor da tua mesa, Pai, sendo aconselhados, Deus. E, ó Deus, como filhos, nós queremos dizer para o Senhor, nós estamos alegres. Estamos entendendo que é privilégio do Senhor. Estamos entendendo, Senhor Deus, que é cuidado do Senhor. Nos sentimos como plantas regadas, cuidadas de um belo jardim. Ó Deus, de um jardim fechado, onde um só é quem cuida, que zela, ó Deus, e visa o bem de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa essas casas, abençoa essas vidas, Pai, que eles cresçam para a glória do teu nome. Que tudo de lindo, de bonito, de bom que ocorra na vida deles alegre teu coração. E o Senhor sorria ao ver a vida deles. Que isto lhe traga alegria e satisfação, Pai, de nos haver feito, de nos haver, ó Deus, ter criado cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Abençoe, Senhor Deus, a pastora Lúcia. Que ela seja esse instrumento teu, que muitas vezes nos abençoe. Nós queremos dizer, nós somos muito abençoados nessa noite. Nós te louvamos o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso ouvir um amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, Graça Net quer fazer um negócio aqui. Eu queria que só você esperasse um bocadinho, porque era melhor ter dado dinheiro que dar confiança. Agora der a confiança, deu nisso, sabe, irmãos? Queridos, vocês podem voltar para o lugar de vocês? Só um minuto. Eu gostaria de convidar a nossa pastora para se sentar aqui. Não vamos demorar, irmãos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A palavra de Deus diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? E eu gostaria de chamar aqui as mulheres da liderança, por favor, bem rapidinho. Bem rapidinho. Tirando a sandália dela para mim, por favor. Amém. Ela me deu, irmão. Eu ser a excelente na vida dela, né? Eu não pensei que jamais pensei que eu teria tanta responsabilidade. E hoje eu quero honrar a vida da nossa pastora. Nós entendemos nesse encontro, eu falei desse encontro, para mim foi algo completamente tremendo, né? E nós entendemos nesse encontro que é tempo dela se levantar como a nossa pastora, é tempo dela se deixar ser usada. Eu vou usar a sua Bíblia mesmo aqui, e a leitura da sua é diferente da minha. E o Senhor me deu uma palavra hoje. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para eu falar para ela hoje. E o primeiro versículo que eu vou ler para você está aqui. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É tempo de você se levantar e ocupar o seu lugar, para que a glória do Senhor resplandeça sobre você e sobre todas nós, mulheres que o Senhor separou
tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas em cidades assoladas. Você disse hoje da preocupação com os filhos e com a sua descendência. Nós também somos sua descendência. Nós queremos seguir o teu exemplo. Eu falo sempre para vocês, você é exemplo. Então nós queremos seguir. Então, firma bem as suas estacas, amplia a tua tenda. Tem muita gente lá embaixo da tua cobertura. Amém? E nós queremos agora, eu convido a gente para que a gente possa dar. Eu vou usar o azeite, tá? Amém? Eu gostaria de chamar a pastora Eliette. Você também já faz parte desse grupo, amada. Podem, irmãs, podem ir aqui, lavando um cílio. Autoridade do Senhor sobre a vida da Ludmila.
Autoridade do Senhor sobre a vida da Ludmila. Ó Deus, e que nós, ó Deus, como mulheres que foram levantadas para estar aqui, Deus, como intercessora, nós possamos ser o José e o Caleb na vida dela. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui segurando os braços dela, Deus, para quando ela estiver, Deus, intercedendo, ó Deus, pelo meu povo. Deus, que ela não fique cansada. Oh Deus, que nós possamos sustentá-la em oração. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, unge com óleo de alegria. Unge, Senhor, com óleo da alegria sobre a vida da tua filha. O renovo do Senhor para a vida dela. Oh Senhor, nós profetizamos nessa noite, Senhor, a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque esse foi o dia que o Senhor separou para lembrar daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus te deu. Então receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus nos abençoe.